Olá, sejam bem-vindas ao programa Psicóloga nas Empresas. O tema de hoje é como criar oportunidades de trabalho na consultoria. Então, vamos falar desse tema. É um tema que te possibilita faturar 15 mil por mês dando consultoria para empresas, né? Você poder identificar oportunidades de trabalho na consultoria. Sim, e é possível você identificar, né? Não ficar numa posição passiva, onde você vai estar esperando que surjam oportunidades ou que só o cliente venha até você, mas que você também possa identificar essas oportunidades e ter uma atitude mais ativa, né? Mais proativa também, muitas vezes, em relação às necessidades que estão aí no mercado, né? Essas oportunidades que estão aí. Bom, o que é esse tema e o que não é esse tema? Então, esse tema eu quero conversar com você sobre essas oportunidades, como que você pode identificar. Eu vou dar alguns exemplos para você aqui de resultados positivos, né, identificando essas oportunidades. O que não é esse tema? Não é sobre nenhuma técnica de vendas ou alguma técnica onde você vai poder vender o teu trabalho especificamente. Não. Eu quero trabalhar com você aqui, conversar com você, numa visão mais estratégica, sabe? Numa visão onde você possa antecipar algumas tendências. Então, eu não quero apenas conversar com você de uma forma mais imediatista, não, mas de uma forma mais estratégica, entendeu? Que você pode estar identificando e se antecipar e muitas vezes até sair na frente em relação a algumas oportunidades de trabalho na consultoria. Ok? Então, vamos lá, vamos conversar sobre esse tema, que ele é importante, porque quando você desenvolve essa capacidade, eu posso chamar até de competência, né? Quando você desenvolve essa competência de identificar oportunidades na consultoria, né, de trabalho na consultoria, você aumenta as suas chances de faturar 15 mil por mês dando consultoria para empresas. Que é esse o meu objetivo aqui, né? Te ensinar a faturar 15 mil por mês dando consultoria para empresas. E para isso é importante que você saiba que tem muitas oportunidades no mercado para nós, psicólogas, prestarmos consultoria para as empresas e também que você possa desenvolver essa competência de identificar essas oportunidades. Que às vezes a oportunidade está passando na tua frente e você não percebeu como sendo uma oportunidade, você não identificou. Então, é importante que a gente converse sobre isso, né? Isso vai te ajudar muito nos resultados seus na consultoria, ok? Então, vamos lá, vamos conversar. Eu quero te dar 3 exemplos sobre esse tema. Um primeiro exemplo é importante assim, que quando você pensa em oportunidades, as oportunidades, elas estão aonde? Elas estão no mercado, né? As oportunidades são oportunidades de trabalho, então elas estão no mercado, onde estão as empresas. Mas tem um ponto que é importante que você pense antes de você pensar nas oportunidades. Primeiro, eu sempre costumo lembrar isso, por quê? Porque é muito importante que você faça isso. Primeiro de tudo, o que você vai oferecer para as empresas? De repente você pode falar assim, Ana Silvia, eu não tenho a mínima ideia do que eu posso oferecer.
eu nunca trabalhei com consultoria, estou querendo trabalhar, porque eu sei que tem muitas oportunidades, mas eu não tenho a mínima ideia do que eu vou oferecer. E aí eu vou te tranquilizar dizendo que tem muitas formas de você poder ter mais clareza do que você pode oferecer. Então, por que é importante você ter essa clareza? O que isso tem a ver com oportunidades? Para você poder saber que algo que está se apresentando ali no mercado, né, é uma oportunidade para você, você tem que saber, assim, o que eu posso fazer em termos de trabalho, né? Porque, de repente, por exemplo, pode aparecer aqui para mim uma oportunidade, né? Pode aparecer uma oportunidade, eu olhando aqui, por exemplo, no LinkedIn, que nós estamos no LinkedIn, uma oportunidade para dar aula de inglês, para psicólogas darem aula de inglês. Eu sou psicóloga, mas isso não é uma oportunidade para mim. Por quê? Porque eu não tenho inglês fluente a ponto de poder dar aula. Ah, mas você é psicóloga? Sim, mas não é meu foco, eu não trabalho com ensino de inglês, né? Ou então outro tipo de atividade, né, que é uma oportunidade, de repente, na consultoria, como, por exemplo, estão precisando de empresas de consultoria para trabalhar com cargos e salários, implantar um sistema de cargos e salários. Isso eu já fiz há uns 15, 18 anos atrás. Hoje eu não faço mais, eu estou desatualizada. E não é mais o meu foco, não é algo que está no meu portfólio para eu poder oferecer para as empresas. Então, por mais que isso seja uma demanda, que as empresas estejam precisando, né, digamos que 90% das empresas aqui em Curitiba estão precisando desse serviço, mas não é uma oportunidade para mim. Então, eu não vou identificar como oportunidade, por quê? Porque não está naqueles serviços que eu defini que eu ofereço para a empresa, que eu vou estar trabalhando com as empresas, dando consultoria para as empresas. Então, por isso que é importante que você tenha, antes de mais nada, clareza, assim, o que você vai oferecer. E aí tem algumas estratégias que você pode usar para ter mais clareza desses serviços, né? Por exemplo, se você vai trabalhar com psicologia organizacional, tem uma lista de atividades que você pode oferecer, né, para as empresas. Se você vai trabalhar com psicologia do trabalho, também saúde mental e trabalho inclui na psicologia do trabalho. Então, primeiro de tudo, você precisa ter essa clareza, né? E saber também que tem como você definir isso, né? Tem como você ter clareza de quais serão os serviços que você vai oferecer, que você se sente à vontade para oferecer para as empresas. E no segundo momento, ter clareza assim, para quem você vai oferecer, qual é o ramo de atividade, quais são as empresas, qual o segmento, qual o porte da empresa, que é o teu público-alvo, que são as empresas que você realmente tem como foco. De repente, você pode definir assim que você vai trabalhar com empresas de pequeno porte e que atuam no segmento, por exemplo, de clínicas médicas, por exemplo, né? Isso pode ser um segmento que você definiu ali, olha, as clínicas médicas de pequeno porte têm necessidade de alguns serviços, elas não podem ter uma psicóloga organizacional e do trabalho, porque talvez vai onerar muito para elas, então eu vou me especializar, oferecer serviços para essas empresas, para esse segmento, né? Clínicas médicas de pequeno porte, por exemplo. E aí você vai definir o que é pequeno porte, se é 10, 15, 20 funcionários, enfim. Então, veja, quando você define, e pode ser o contrário também, primeiro você define
qual o segmento, para quem você vai oferecer o teu serviço e depois que tipo de serviço. Ou então, quais os serviços que você oferece e para quem você oferece. Quando você tem clareza disso, fica mais fácil de você identificar as oportunidades de trabalho no mercado. Porque onde estão, né, um outro exemplo, aonde estão as oportunidades? As oportunidades estão no mercado, né? Mas aí você tem que saber assim, qual que é o meu mercado? Né? O meu mercado vai ser, por exemplo, indústrias de pequeno porte, vai ser clínicas médicas, vai ser comércio, qual vai ser esse mercado, né? Para quem que eu vou focar? Eu penso que no início é interessante que você faça isso, né? Que você possa especificar um pouco mais para você poder direcionar a tua energia especificamente para essas organizações, porque você abrir demais e aí você pode ter dificuldade, né, sendo um profissional autônoma, de chegar até essas empresas, porque são muitas, enquanto que vocês, especificando, tem uma tendência de ter mais resultados. E até de você verificar também, né, se tem um retorno, não tem um retorno, isso também vai facilitar para você ir avaliando e medindo, né? Então, as oportunidades estão no mercado. E onde está o mercado? Como que você pode analisar esse mercado? Tem várias formas de você poder analisar esse mercado para poder identificar oportunidades, né? E geralmente as oportunidades estão relacionadas com alguma dor da empresa, da organização. O que que é essa dor? Alguma dificuldade que a empresa, a organização está tendo e ela não está sabendo como resolver. Ou ela precisa de ajuda para resolver, né? Sozinha ela não vai conseguir resolver. E aí é que você, identificando essa dor, você pode propor um trabalho para a empresa. Eu vou dar um exemplo para você, que aconteceu esse ano. Quando o CID-11, né, inclui o Cadastro Internacional de Doenças, né, Classificação Internacional de Doenças, ele inclui o burnout, né, no cadastro, já estava no CID-10, né, mas foi incluído no CID-11 e aí classificado o burnout como uma doença do trabalho, uma doença ocupacional. Quando isso ocorre em janeiro desse ano, aumenta para as empresas os riscos trabalhistas e financeiros, ok? O que que você pode, diante dessa informação que está onde? Está no mercado, não está no mercado? Não está acontecendo nesse contexto social? Está acontecendo nesse contexto social. Vai afetar todas as empresas? Sim, afetou e vai continuar afetando todas as empresas. E aí você, lá em janeiro, ou antes até em dezembro, né, que foi essa informação, eu tive essa informação, quer dizer, eu tive acesso a essa informação, foi na revista Exame de fevereiro de 2020, antes da pandemia ser deflagrada. Uma revista Exame que trazia na capa justamente o tema do burnout. E aí lá ele dizia, né, que a partir do CID-11 o burnout se tornaria uma doença do trabalho. Honestamente, foi quando eu tive esse conhecimento. Talvez outros profissionais já tinham esse conhecimento até antes disso, mas foi na Exame que eu fiquei sabendo. Então você vê, olha, a importância de você fazer leituras de revistas que tragam informações sobre o mercado, sobre empresas. Então, a Exame é uma delas, a Você S.A. é outra, Você RH também. Tem alguns jornais, algumas outras revistas que vão trazer essas informações. Então, isso vai te conectando, vai fazer com que você fique com o teu radar
né, ligado, que você fala assim, opa, o que está acontecendo? O que isso significa? Como que isso vai impactar nas organizações? E aí, voltando ao exemplo do burnout, quando eu tive esse conhecimento, eu já comecei a buscar mais informações sobre o burnout. Eu fiz um webinário em 2020 também, foi até, foi 2020, sim, foi 2020, com uma ex-aluna minha, que o doutorado dela, ela é enfermeira, e o doutorado dela foi sobre burnout e workaholism, né, o workaholic, né, mas a pessoa que é obcecada pelo trabalho, enfim. Então, ela fez uma relação na pesquisa de doutorado dela. Daí, o que eu fiz? Eu convidei ela, né, a Mainara, para poder falar sobre o resultado da pesquisa dela, né? Que com isso também eu peguei a tese dela, eu estudei, eu li, estudei. Então, quando vem essa informação, eu já comecei a me antenar a buscar informações sobre o burnout, eu comecei a estudar sobre o burnout. E esse ano, quando saiu, né, que veio o CID-11 em janeiro, que foi divulgado, né, acho que foi em março, se eu não me engano, uma empresa entrou em contato comigo pedindo uma proposta de workshop sobre burnout. E aí já era um material que eu já estava estudando, eu já tinha muito material a respeito, né, material assim, tanto científico, quanto de reportagens, quanto de pesquisas, de índices, né? Por quê? Porque isso também é importante, né? Quando você vê que está tendo uma tendência, que está tendo uma dor aí, as empresas estão falando de uma dor, né? Aqui no LinkedIn, onde eu estou também, é um espaço bem interessante. Se você pretende trabalhar com empresas, né, ainda não está trabalhando com empresas, mas está pensando em trabalhar com consultoria em empresas, é interessante que você crie o seu perfil no LinkedIn. E criando o seu perfil no LinkedIn, que você acompanhe as postagens. Mesmo que você não faça postagens inicialmente, mas que você acompanhe para ver o que está acontecendo nas organizações. Comece a seguir empresas, né, que têm já um nível de desenvolvimento em termos de gestão de pessoas, saúde mental e trabalho, para você ver também o que essa empresa está fazendo. Então, isso vai te ajudar a se conectar com esse mercado, e aí você vai vendo as possíveis oportunidades de trabalho. Para quê? Lembra qual que é o nosso objetivo aqui? Eu quero te ensinar a faturar 15 mil por mês dando consultoria para empresas. Eu provo que isso é possível, né? Mas você precisa ir construindo esse caminho, né, para você poder chegar nesse objetivo. É possível, sim. Identificar oportunidades é identificar no mercado. Então, percebe que de uma dor, né, é uma dor que as empresas passam a ter no sentido assim, e agora? Como que a gente vai orientar as lideranças em relação ao burnout? Se agora é uma doença ocupacional, como que nós vamos prevenir o burnout? Como que nós vamos identificar o burnout? Como que nós vamos orientar os nossos funcionários? Essa é uma dor, porque eles não têm essa expertise, muitas empresas não têm condições de ter dentro do seu quadro de funcionários profissionais tão especializados assim. Aí que aumenta muito as nossas oportunidades de consultoria. Pensa, nem todas as empresas têm condições de contratar uma psicóloga organizacional e do trabalho para ter ali dentro da empresa pensando questões apenas de saúde mental. E mesmo as que têm essas condições de fazer isso, tem algumas atividades de saúde mental e trabalho que não é possível ser realizada por funcionários que estão dentro da empresa. Eu vou te dar um exemplo. Olha, eu estou falando de oportunidades, né, para você trabalhar, para você identificar e
faturar 15 mil por mês dando consultoria para empresas. Eu vou te dar um exemplo. Por que as empresas contratam a consultoria? Se você vai trabalhar com saúde mental e trabalho, né, nessa perspectiva da psicologia do trabalho, né, e pode ser fundamentada na psicodinâmica do trabalho, que é o que eu utilizo, né, nas minhas intervenções, também a psicodinâmica do trabalho, veja só, você vai trabalhar com grupos, e aí não é com psicoterapia individual, não é psicoterapia em grupo e também não é plantão psicológico. Eu sempre lembro isso, gente. Essas 3 atividades são importantes, mas elas são da psicologia clínica. Eu estou falando da consultoria, e aí não é consultoria. Eu estou falando de consultoria organizacional, onde a gente usa o embasamento, as atividades da psicologia organizacional e psicologia do trabalho. E aí, quando tem um grupo de saúde mental e trabalho, se você vai trabalhar com as clínicas do trabalho, por exemplo, né, não é adequado que quem coordene as clínicas seja uma funcionária da empresa. Por que, Ana Silvia? Bom, eu falo isso fundamentada na psicodinâmica do trabalho e fundamentada também em processos de grupos. Eu acho que eu já comentei com você, se você está chegando agora, eu sou didata em processos de grupos pela SBDG, então eu estudo grupos há mais de 20 anos, né? Eu formo pessoas também para trabalhar com grupos, e nesse processo, quando você está à frente de um grupo, coordenando um grupo, existem alguns aspectos subjetivos que não é adequado que a pessoa que está na coordenação desse grupo tenha um vínculo psicoafetivo com essas pessoas, uma proximidade ou uma relação hierárquica, entendeu? Não dá. Então, o que as empresas precisam fazer? Precisam contratar pessoas, profissionais que estão fora da empresa. E aí que entra as demandas para nós, psicólogas, trabalharmos com consultoria. Por isso que aumentou muitas demandas, né, na consultoria. Tem alguém aqui perguntando, deixa eu ver qual que é a pergunta, para ver se eu sei responder. Hein? Se eu não souber responder, eu vou chamar a ajuda dos universitários. Eu acho que é a Daiane que está perguntando, Daiane Cruz, que está perguntando. Então, Daiane, você perguntou, né, como desenvolver esse trabalho de saúde mental na empresa. Por palestras, plantão psicológico, eu comentei anteriormente, né? O plantão psicológico, ele vai sim trabalhar saúde mental, mas ele é da clínica. Plantão psicológico não é da psicologia organizacional e do trabalho, ok? Não é da psicologia do trabalho. Veja, na abordagem que eu trabalho. Por quê? Porque quando eu trabalho saúde mental e trabalho fundamentada na psicodinâmica do trabalho, nós vamos trabalhar com uma outra abordagem. A palestra, ela pode ser utilizada dentro de um programa de saúde mental e trabalho? Pode. Mas a palestra, ela é uma atividade que ela tem que ter um objetivo específico e no momento específico do programa. Tem que ver em que momento está o programa, né? Você monta um programa de saúde mental e aí você vai escolher as intervenções que são mais adequadas, dependendo da fase desse programa. Então, vai ter uma fase que é de informação, e aí você pode usar palestra. Mas dependendo da fase que tiver, porque você faz um planejamento para esse programa, você vai utilizar outras estratégias, que tem como objetivo a prevenção, a promoção da saúde mental, enfim. Então, é um pouco mais complexo. Uma ação isolada, como, por exemplo, uma palestra sobre burnout, não quer dizer que a empresa tem um programa de saúde mental.
ela tem uma ação isolada, ela fez uma ação isolada, né? Ter um programa de saúde mental é um pouco mais amplo, começa desde do topo lá da organização e vai até a base, ok? Mas aqui no YouTube, vocês estão aqui no Instagram, né? Essa pergunta veio do Instagram. Mas no YouTube tem alguns vídeos meus, tem mais de 300 vídeos no meu canal no YouTube, que é o Ana Silvia Alves Borgo. Vai lá no YouTube e procura lá no meu canal, né, sobre esses temas, saúde mental e trabalho, que tem muito conteúdo que pode ser que te ajude. E lembrando vocês que essa conversa que eu estou tendo aqui com vocês, né, ela é uma edição de aquecimento, uma edição especial de aquecimento para a Jornada da Psicóloga Consultora, que é um evento 100% online, gratuito, onde em 3 aulas eu vou te ensinar a faturar 15 mil por mês dando consultoria para empresas. E eu vou comentar sobre as oportunidades que tem, né? A primeira aula e a segunda aula é só sobre oportunidades, o que você pode aproveitar para começar na consultoria, né? Então, se inscreve gratuitamente, começa semana que vem. Se você está aqui no Instagram, é só ir na bio, lá tem o link, você se inscreve. Se você está aqui no YouTube, no Facebook ou no LinkedIn, nesse vídeo, na postagem desse vídeo, né, no texto, tem um link também que você pode se inscrever, tá bom? Então, voltando aqui o tema, né, para a gente também encerrando, porque eu não gosto de passar de 30 minutos, senão começa a ficar cansativo, né? Então, vamos lá. E onde que você pode também olhar e ficar atenta às oportunidades, né? Participando de congressos, como eu já disse aqui no LinkedIn, você pode ver oportunidades que estão surgindo, buscando se atualizar, né, por meio também de periódicos que são específicos, né, da área de gestão de pessoas, de saúde mental e trabalho, porque isso tudo vai mostrar para você que, olha, existe oportunidade de você trabalhar, né, dando consultoria com esse tema. E aí você se antecipa. Ao invés de você ficar numa posição passiva, esperando as empresas virem até você e pedirem para você, você se antecipa. Eu estava lembrando, quando eu estava preparando o conteúdo dessa nossa conversa, eu estava lembrando, há uns 15, 16 anos atrás, eu ainda morava em Londrina, hoje eu moro em Curitiba, quando era muito comum, né, o treinamento experiencial ao ar livre, uns colegas, colegas conhecidos do meu irmão, eles começaram a fazer um trabalho nesse sentido, e eles não tinham uma profissional para trabalhar, né, com arvorismo, então tinha circuito de arvorismo, tinha outras atividades ao ar livre, e eles não tinham uma profissional para trabalhar. E aí, o que eu fiz? Né? Em Londrina, eu fui a primeira a fazer esse tipo de atividade, né, nesse circuito. E aí eu comecei, veja, isso já era feito em outras cidades, em outros lugares, mas lá em Londrina eu fui a primeira. E aí eu comecei a oferecer para as empresas, eu me antecipei, eu vi que era uma novidade, muitas empresas queriam novidades, as empresas estão sempre buscando, e eu me antecipei. E eu fiz vários trabalhos, né, com o treinamento experiencial ao ar livre, né, que tinha circuito de arvorismo, tinha tirolesa, tinha outras atividades que eu estruturei. Então, quando você percebe a oportunidade, né, você fica antenada com o que está acontecendo no mercado, o que as empresas estão precisando. Por exemplo, fique atento que, olha, já está começando a surgir a questão desse trabalho híbrido ou do trabalho home office, das empresas querendo ter controle, dos funcionários começando a se desligar, não estar tão engajados, e elas vão precisar de ajuda nesse sentido.
né? Como engajar, como fortalecer o vínculo desses funcionários entre os colegas que estão trabalhando só no online. Então, tem muitas coisas aí que eu começo a ler, começo a ver algumas coisas que estão aparecendo e já clica aqui, já acende em mim assim a luzinha que, opa, eu acho que aqui vai pintar uma oportunidade, né? Então, estar atenta ao que está acontecendo no mercado, porque é no mercado que estão as organizações e ali estão as oportunidades, as demandas para você, né? Você pode até achar assim que talvez seja difícil, né? Você que nunca começou a trabalhar com empresas, que não tem consultoria ainda, mas que quer começar na consultoria para aproveitar as muitas oportunidades que tem, mas como que você vai começar se você não tem cliente? E olha, eu fiz uma live aqui essa semana só falando sobre isso, só falando sobre como você pode conseguir clientes. Foi até ontem que eu fiz, né, como que você pode conseguir clientes sem custo, né, divulgar o seu trabalho sem custo. Muitas estratégias que funcionaram comigo, tá? Porque assim, eu não falo de teoria somente, eu falo da minha vivência, são 21 anos trabalhando com consultoria, 35 anos na área organizacional, porque os primeiros 14 anos eu era gestora de RH. Eu fui para a consultoria como uma escolha minha, eu optei por ser consultora para aumentar minha qualidade de vida, para ter mais autonomia, também para eu continuar com a psicologia, que eu não queria deixar de trabalhar com a psicologia. Então, foi uma opção. Então, nesses 21 anos, eu compartilho aqui com você a minha experiência, aquilo que funciona e funcionou para mim. Então, assiste a live de ontem, não, ela não ficou salva, tá? Mas tem outras aqui no YouTube e no IGTV também que você pode acessar que fala desse tema. Então, como que você pode conseguir clientes? Você pode fazer parcerias. Tem tantas possibilidades de parcerias que você não tem ideia. Eu também vou falar sobre elas na jornada da psicóloga consultora, né? Como que você pode fazer parcerias, com quem você pode fazer parcerias quando você está começando, né? Que o desafio é como que eu vou conquistar, como que eu vou ter clientes na consultoria. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês bem legais lá na jornada da psicóloga consultora. Só não esquece que é um evento 100% online, gratuito, são 3 aulas, começa semana que vem, você se inscreve gratuitamente aqui no link que está na bio, aqui no Instagram, ou no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, no link que está nessa postagem dessa nossa conversa, tá bom? Bom, para a gente encerrando aqui a nossa conversa, para não ficar muito tempo aqui, o que eu percebo? Né, que algumas colegas querem trabalhar na consultoria, querem ter um faturamento mensal de 15 mil reais, que é o que eu digo para você que é possível, que eu te ensino a como ter esse faturamento mensal de 15 mil reais, eu provo para você que é possível. Só você ir na jornada da psicóloga consultora que eu vou te provar que é possível, tá? Mas eu vejo que algumas colegas começam de um jeito errado, né? E um dos jeitos, um deles, né, que eu posso dizer que é um jeito errado de começar, é não ficar conectada com o seu público-alvo. E antes disso, nem ter clareza de qual que é o teu público-alvo, qual que é a empresa, qual que é o segmento que você quer atingir, que você quer oferecer o teu serviço, né? E como eu disse no início, também definir quais são os serviços que você vai oferecer. Isso é importante também. Tem como você fazer isso. Tem estratégias para você fazer isso, né? Então, quando você segue os pilares de um método, né? Os pilares que vão te orientando, olha, para você poder ter clientes, para você poder prospectar clientes, vai por aqui, para você dar visibilidade para o teu trabalho, para as pessoas saberem que você existe, o que você pode fazer. Esses pilares vão te ajudando. Por isso que o método
método ele é importante quando você inicia na consultoria, e quando você depois está na consultoria também, né? Bom, então, não cometa esse erro, de não se conectar com o teu público-alvo, de não acompanhar teu público-alvo, o que essas empresas que eu quero atender, o que elas estão fazendo, quais são as dores que elas têm, quais são as necessidades, as dificuldades que elas têm, para você poder ver como uma oportunidade, e aí criar algum serviço, algum produto para oferecer para essas empresas, né, para poder ajudá-las a eliminar essa dor, né? Um jeito certo, então, é esse, de você poder acompanhar. Então, acompanhe essas empresas aqui no LinkedIn, ou por meio de reportagens, ou nos sites delas, né? Porque as empresas também, nos sites que elas têm, elas divulgam muita informação sobre o que elas estão fazendo, os programas, enfim. Procure se conectar, procure acompanhar, para você ir conhecendo um pouco mais, né, da cultura, da necessidade, da realidade dessas empresas. Por isso que é importante aquela estratégia de você não ampliar muito. Eu vou atender todas as empresas, né? Não, procure focar no segmento inicialmente, né, para você poder direcionar a tua energia e especializando, e aos poucos que você vai ganhando experiência, vai tendo clientes também, para poder te indicar para outras empresas, daí você vai ampliando. Mas no início é interessante que você tenha uma estratégia mais convergente, assim, né, de poder canalizar a tua energia nesse sentido, né, para quem que eu vou oferecer o meu serviço, né, que segmento, é para a área de saúde, é para a área de educação, o que eu vou oferecer? Isso é super importante. E tem estratégias para isso, tem método que vai te ajudar nesse sentido, né? Então, um pequeno passo para você começar, né? Primeiro, começar a pensar assim, para qual empresa? Digamos que você não trabalha ainda com consultoria, mas está querendo trabalhar com consultoria, né? Primeiro, pensar assim, para qual empresa ou qual segmento que eu gostaria de trabalhar, que eu gostaria de oferecer o meu serviço. É para a área de educação? É para a área de saúde? É para a área do comércio? E no comércio, são restaurantes? Qual seria? Né? Indústria, que tipo de indústria? Indústrias que têm um risco de acidente de trabalho alto, ou que têm um alto índice de acidente, ou que tem muito absenteísmo, ausenteísmo, são informações que você pode ter, né? Sabe como? Indo nos sindicatos, ou no sindicato patronal, ou no sindicato de trabalhadores. O sindicato patronal, ele pode talvez ele dê menos informações, né? O sindicato de trabalhadores talvez dê mais informações, mas também, dependendo de como você abordar, no sindicato de empresas, né, dos empregadores, você pode também ter essa informação. Olha, o que as empresas estão precisando na área de gestão de pessoas? Né? Como que será que eu, enquanto psicóloga, consultora, poderia ajudar nessa área, né, de gestão de pessoas? Por quê? Porque gestão de pessoas é o que eles vão entender. Se você começar a falar, psicologia organizacional e do trabalho, talvez eles não entendam. Então, a gente precisa também tomar o cuidado de falar a linguagem que eles vão entender, né? Às vezes eles acham que psicóloga só faz terapia, né? Não, é muito mais que isso. É inclusive terapia, que é super importante, mas é além disso, né? Na área organizacional, o que a gente não faz como psicólogo organizacional e do trabalho é terapia. Então, a gente precisa deixar claro para eles, né, o que a gente pode fazer. Então, tem muitas formas de você começar. Então, dê um primeiro passo, começando a avaliar o que você quer oferecer, se você for trabalhar com consultoria,
para quem você vai oferecer, aonde você percebe que tem uma demanda maior de trabalho, de necessidade, de dor, né? O que as empresas estão precisando. Isso tem como você pesquisar, tem como você saber também, né? Tem estratégias, tem métodos para você poder fazer isso, né? Isso vai facilitar que você comece na consultoria e já comece a ter retorno financeiro. Olha, eu te digo, com 6 meses, se você for se estruturando, você já começa, no máximo com 6 meses, já ter algum retorno financeiro, tendo como objetivo faturar os 15 mil por mês, dando consultoria para empresas. Eu estou falando 6 meses, assim, de uma forma bem cuidadosa, mas pode ser até que antes você tenha, com 3 meses, vai depender do teu comprometimento, da tua dedicação, né? Porque, sim, vai exigir que você se dedique, que você estude, que você faça planejamento, que você estabeleça metas e cumpre as metas, né? É um processo de trabalho como outro trabalho qualquer, né? Que você vai precisar se dedicar. Então, para finalizar, eu quero agradecer vocês que estão aqui comigo. Quem não me conhece ainda, eu sou Ana Silvia, sou psicóloga, mentora, consultora organizacional, trabalho com foco em desenvolvimento humano e saúde mental e trabalho na consultoria. E hoje um dos meus propósitos, além da consultoria, além da docência, é poder te ensinar a ser consultor e ter sucesso, tá bom? Beijo grande.